Boa noite a todos. Shabbat Shalom. Nós temos a nossa porção de hoje, que é a Parashá Pinerras, que traduzido para a língua, para a Bíblia portuguesa, é Finéias. Ela começa em Números 25:10 e vai até o 29:40. E temos também a porção dos profetas, os escritos apostólicos do Novo Testamento, João, e também um salmo complementar, que é o Salmo 50. Eu gostaria, quem puder acompanhar, a gente sempre lê um salmo antes de começar. É um salmo de Asaf. O Todo-Poderoso nosso Deus se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Desde Sião, excelsa em beleza, Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Precede-o um fogo devorador, e ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento de seu povo. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram aliança comigo através de sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o daria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei, e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio, Deus afirma: de que, de que te serve repetires sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Tu que detestas as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo, e com adúlteros te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-te à vontade para falar contra teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerais, pois, nisso vós que esqueceis a Deus, senão vos faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? No final da semana passada, nós aprendemos, né, que as mulheres
midianitas, elas tentaram seduzir o povo judeu para eles adorarem Baal, né, o deus deles, um ídolo pagão. E a estratégia de seduzir os homens surtiu efeito. Mas Deus mandou uma praga que matou 24.000 pessoas naquele dia. A história tem o seu clímax quando Zinri, um príncipe da tribo de Shimeon, ele é flagrado tendo relações pecaminosas com Casbe, que era uma princesa midianita, bem no meio do acampamento à vista de todos. Finéias, né, ou Finéias, o neto de Arão, ele reage, pega uma lança e fura os dois naquele ato, e ao mesmo tempo a praga cessa. E assim a gente inicia a nossa porção dessa semana, que recebe o nome de Finéias, né, em português Finéias, por seu ato, por ele ter feito esse ato destemido. E aqui a gente lê na palavra que Deus o recompensa com uma bênção de paz e um eterno sacerdócio para ele e toda a sua descendência. É estranho que, embora essa discussão ela ocupe apenas uma curta parte, né, da porção inteira, a porção, mesmo assim, recebe o nome de Finéias. E não somente isso, porque se a porção dada ela tem que receber o nome de uma pessoa, faria mais sentido se todo o episódio ocorrido com Finéias fosse numa paraxá somente. Mas ela pega pedaço da paraxá passada e pega parte dessa paraxá. Porque esse ato corajoso que foi discutido na semana passada, né, na paraxá Balaque, porque essa recompensa ela é descrita na paraxá Finéias. Por que não juntou tudo numa paraxá só? Essa divisão da Torá, nesse episódio, contar ele de duas porções, né, de duas vezes, é uma tentativa de nos ensinar uma lição. Finéias, ele matou Zinri, que era o chefe da tribo de Shimeon, o príncipe da tribo. Estava fazendo a coisa certa. E alguém tinha que tomar uma atitude e impedir que essas mulheres midianitas continuassem causando a morte do povo judeu, da nação judaica. E essa ação de Piné, que era um sacerdote, ela foi uma ação de alto nível. Ele agiu, não que ele desejava ter o nome dele na porção da Torá, ele agiu com um sentimento de santificar o nome de Deus dentre aqueles acontecimentos que estavam surgindo. E, ao separar a ação de Finéias e sua recompensa, a Bíblia separa em duas paraxás, a Torá está nos ensinando que Finéias ele não se preocupou em receber uma recompensa de Deus. A ação dele foi realizada por livre e espontânea vontade dele mesmo. Quantas vezes a gente se acha fazendo algo não porque é a coisa certa a fazer, mas porque nós desejamos receber uma recompensa por aquilo que estamos fazendo.
Quantas vezes a gente faz algo para, de certa forma, destacar o nosso ego? O que a Torá está ensinando através da Paraxá Piné é que nós devemos fazer as coisas com mais empenho, simplesmente porque nós sabemos que é a coisa certa a fazer. A nossa recompensa pode vir numa hora certa ou não, mas nós devemos fazer aquilo que sabemos que é o certo. Não devemos fazer boas ações apenas para ver o nosso nome brilhar. A Torá, então, relata a reivindicação feita pelas 5 filhas de Seloferrad por uma parte da herança na terra de Israel. Como eram as 5 mulheres, né? E o pai morreu, e a herança passava, era para o homem, então elas pediram a Moisés para que elas fossem de alguma forma beneficiadas, porque elas não tinham irmão. E Moisés consulta a Deus e, e a lei da herança é mudada. E isso nós vamos ver um pouquinho depois, né, que eu estou fazendo um resumo de toda a Paraxá, para depois entrar em alguns pontos. E Deus mostra que a terra de Israel, quando não tem um homem para receber, que a herança seja recebida pelas mulheres. Deus então mostra a Moisés do topo da montanha a terra prometida, e ele recebe a ordem de colocar o seu manto de liderança sobre Josué, transferindo assim a liderança do povo. E ele ainda põe a mão na cabeça de Josué e transfere assim a liderança, porque ele não iria entrar na terra prometida. O nome Josué, que é uma curiosidade, né? No inglês é Joshua, e o nome bíblico derivado do hebraico é Yehoshua. O nome era uma alternativa do nome Yeshua, que na grafia grega é essa que está aí, e que se pronuncia Jesus, e no latim, Jesus, e no português, Jesus. A porção da Torá, então, ela conclui com uma completa descrição de todos os sacrifícios especiais a serem ofertados em várias festas, festas do Senhor durante todo o ano, além do sacrifício que era trazido todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. E essas sessões também elas são lidas na Torá em todas as festas nos dias apropriados. 25:11, Números 25:11, em hebraico, números, é a palavra Bemidbar, que significa no deserto. Pinehas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Pinés, né, era o neto de Arão, e ele tinha pego essa lança e matado o Zinri e a mulher que ele estava tendo relação, mas na realidade eles estavam profanando o nome do Senhor. E anteriormente, antes de acontecer isso,
saiu um decreto do Senhor que dizia que todo aquele que adorasse Baal Peor deveria ser executado, como está aqui em Números 25, 4 e 5. Então Yahvé chamou Moisés e lhe ordenou: toma todos os chefes do povo, empala-os. Empalar quer dizer fincar com a lança algumas pessoas. Então, é como se fosse um churrasco, né? Que você põe várias carnes, você põe a lança e empala várias pessoas. É o termo usado aqui. Empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal Peor. Então, Finéias, né, ele obedeceu à ordem de Deus de matar, e o zelo que ele teve foi elogiado e foi premiado com esse pacto, né, especial de paz e sacerdócio perpétuo para todos os seus descendentes. Se ele não tivesse agido dessa forma, a ira do Senhor teria matado todo o povo de Israel ali. Então, o ato de Finéias, ele salvou a vida de uma linhagem de todo o povo judeu. Porque se em pouco tempo 24 mil morreram, se continuasse assim, vários até exterminar, porque Deus não iria parar com a matança enquanto continuassem a desonrá-lo. Nesse pecado feito pelos filhos de Israel, somente para a gente ter uma ideia, né? Quando houve o pecado do bezerro de ouro, que eles adoraram o bezerro de ouro, morreram 3 mil pessoas. E nessa adoração que eles fizeram a Baal Peor, morreram 24 mil. Um pouco, né, de fermento leveda toda a massa. Mas ao condenar a morte, né, os atos pecaminosos de parte do povo, com isso a outra parte foi salva. E a praga somente cessou quando Finéias executou esse ato de matar os principais pecadores. Se a gente combate o pecado nas nossas vidas, na congregação, nós temos que fazer aquilo que tem que fazer, independente se a pessoa não quer ser chamada a atenção, mas nós, como membros de uma congregação, devemos sempre não ser indiferentes à injustiça, à mentira e a outros pecados. Né? Devemos sempre exortar aquele que está do nosso lado com amor, mas deixar claro a ele que o pecado é o salário da morte. O salário da morte é o pecado. Números 25, 12. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, tem uma palavra soferut, que são as leis sobre a escrita hebraica, que principalmente na Torá ou no Sefer Torá, né, que são os rolos da Torá, ela exige que as letras sejam muito bem formadas, que uma letra não pode encostar na outra. Isso era feito com pena, né, com desenho da pena, né, não tem a tecnologia que tem hoje. E
nenhuma letra pode ser mal formada, pode ser quebrada, pode ser ilegível. E só há uma exceção que eu queria mostrar para vocês. Na Torá, né, no Sefer Torá, no versículo, no capítulo Números 25, 12, tem esse versículo. Portanto, dize, eis que lhe dou minha aliança de paz. Mas quando a gente pega no rolo original, né, nas Bíblias são poucas que tem esse detalhe, mas no rolo original, a palavra Silas, me ajuda aí. Essa eu tenho que mostrar para vocês, senão não vão entender. Aqui está escrito a palavra. Vou brincar. Aqui está escrita a palavra Shalom. Essa letrinha aqui, a letra Vav, ela está quebrada. Né? Está escrito aqui, Broken Vav. Ela está quebrada, porque ela é inteira. Então, só aqui ela é permitida. Qual que é o significado, né, desse Vav, dessa letra Vav quebrada? Por causa do ato, né, de Pinéias, a praga cessou e Israel foi liberta da destruição. De um ponto de vista messiânico, a gente pode ver que Finéias, ele é uma sombra de Yeshua, de Jesus, pois está escrito que ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel, como diz lá em Números 25, 13. Nós podemos pensar ainda que o Vav quebrado, ele demonstra a imagem do Messias quebrantado, que é o caso que aconteceu com Yeshua, né, que foi totalmente quebrado para a nossa libertação. E o Vav, todo o alfabeto hebraico, toda letra tem um número. O Vav, essa letrinha aqui, ela tem o número 6. O número 6 é o número do homem. Por que o número do homem? Porque o homem foi criado no 6º dia. Então, o Vav quebrado representa um homem quebrado. Nesse versículo, o homem foi quebrado por causa de um pacto de paz que trouxe expiação sobre Israel, que é outra imagem do Messias representando a nossa libertação. A tradição diz também que Pinérras ele só teve a justiça na mente e ele não executou essa justiça com misericórdia, que é uma atitude de Deus. Por isso, o pacto não foi perfeito. As Escrituras ensinam que não há paz sem justiça, mas está escrito que o fruto da justiça é a paz. Então, onde se fala de justiça, logo se fala de paz. Então, como essa paz, ela não, esse ato, né, esse convênio que foi feito, ele não teve os ingredientes paz e misericórdia e paz completa, porque não houve misericórdia da parte de Finéias, disse que o Vav também é quebrado porque faltou um ingrediente importante do Senhor, que é
a misericórdia. Então, dessa forma, só refletia uma parte do caráter do Senhor, que é a justiça, mas a parte da misericórdia ficou faltando. O nome do israelita que foi morto, né, com a midianita, era Zinri, filho de Salu, que era o príncipe da tribo de Simeão. Na Bíblia em português é Simeão. Esse exemplo fez a praga levar à morte muitos israelitas. Então, eu peguei o censo que foi feito, o primeiro censo e o segundo, para a gente dar uma comparada. Eu quero mostrar para vocês. Quando a praga passou, o Senhor falou a Moisés e a Elisar, filho de Arão, né, que era também sacerdote, dizendo o seguinte: depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais, todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Acabou a praga, o Senhor mandou fazer o censo. Então, aqui destaca que esse censo ele está intimamente relacionado com a praga que houve. Então, vamos ver o quadro. Uma coisa interessante aqui está o primeiro censo. A tribo que foi o ícone, né, de desonrar o Senhor foi Simeão, né? Simeão em hebraico. Ela tinha no primeiro censo 59.300 aqui, homens maiores de 20 anos, e no segundo 22.200. Só essa tribo perdeu 37.100 homens. Então, se você vê, algumas perderam, outras ganharam, mas até que no cômputo final, a perda total foi 1.820 homens acima de 20 anos. Mas significativo, né, mostrando que o salário do pecado é a morte, é exatamente a tribo de Simeão, onde o Zinri era o príncipe dela. 37.100 homens mortos. O povo de Israel, ele poderia ter sido um dos povos mais numerosos do mundo, se na história estivessem mais zelo com a obediência à Torá. E esse censo também, ele serviu de base para a divisão das terras, quando eles entraram na terra prometida. Então, a pessoa recebia o tamanho da terra de acordo com o número de pessoas da tribo. Então, com isso, perderam, além de vidas, né, muitas vidas, a tribo de Simeão, perderam também muitas terras, deixaram de ganhar muitas terras. Como a gente já viu, que esse censo, né, foi a base para a distribuição de terra na época de Josué, todos aqueles que tinham 20 anos ou mais receberam uma parte da terra. As pessoas receberam a terra de acordo com o número de pessoas que estavam levantadas no censo. E cada família recebeu terrenos que correspondiam ao número de varões, né, de homens que entraram na terra prometida. Então,
eles tinham que dividir a terra entre eles, né? E também de acordo com os antepassados que tinham saído do Egito. Números 27, 4. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. É isso, porque as filhas de Sofelate, como elas não tinham irmão, elas clamaram a Moisés que não seria justo elas não receberem nada só porque elas não tinham um irmão. E aí essa lei da herança ela é mudada pelo clamor que elas fizeram a Moisés, e Moisés colocando diante de Deus, Deus aprovou a mudança. E aí Deus fala, as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E Yahvé, ele dá razão às filhas, dizendo que se não há filhos, então vamos dar para a mãe. Por quê? Porque eles são considerados judeus a partir da mãe, né? Se é filho de uma mãe judia, então é considerado judeu. Mas no caso da herança, o que importa é o pai. Então, teve que ser mudado. Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Moisés, ele recebe a ordem de colocar as mãos sobre Josué e ele é instituído no ministério como sucessor de Moisés, exatamente pela imposição de mãos que foi exigida que fizesse diante do povo. E, ao mesmo tempo, é transmitido a ele o espírito de sabedoria, como diz lá em Deuteronômio 34, que nós vamos ver no livro seguinte. E, ao longo dessa paraxá, são vários sacrifícios. E eu acho que seria muito maçante falar sobre cada sacrifício, como é feito e tal. Então, eu fiz um resumo para vocês. Os sacrifícios diários, que eram feitos de manhã e de tarde, está no capítulo 28, versículo 3 a 8. Os semanais, que é a cada Shabat, os mensais, a cada lua nova, os anuais, nas festas de Pesach, Páscoa, Hag Matzot, as festas dos pães asmos, os anuais nas primícias do trigo, e Shavuot, que é Pentecostes, outros anuais em Yom Teruah, a festa das trombetas, outros anuais em Yom Kippur, o dia da expiação, né, o dia do perdão, outros anuais em Sukkot, que são as festas, né, as festas dos tabernáculos, os anuais em Shemini Atzeret, que é o 8º grande dia. Quem oferecia um animal em sacrifício no templo, ele tinha que estar presente lá no templo, porque ele tinha que pôr a mão na cabeça do animal. Agora, quando o sacrifício era oferecido por toda a nação, era o inverso, ele não podia estar presente, somente o sacerdote. Então foram estabelecidos grupos
para esses sacrifícios. E as horas de oração do povo, ela está relacionada aos sacrifícios, que se fazia sempre no horário marcado. E as ofertas, elas tinham que ser feitas também no tempo marcado. E o mesmo acontecia com as orações, que, mesmo que existiam orações espontâneas, nós não devemos descuidar de fazer as orações da manhã e as orações da tarde, porque cada coisa no seu tempo. Olha aqui como diz em Atos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, a seu tempo determinado. O sacrifício da manhã cobria os pecados que foram feitos na noite do dia anterior. E os sacrifícios da noite cobriam os do dia que foram feitos. Então, assim, se a gente contar a quantidade de animais oferecidos em sacrifício desde a época do primeiro e do segundo templo, dá mais de 1 milhão de animais. Mas 1 milhão de animais não foi suficiente para tirar o pecado do povo. Todos esses sacrifícios eram uma projeção para o sacrifício de Yeshua, do Messias, que todos esses sacrifícios sempre apontam para a figura do Messias, que é o sacrifício vivo e eterno. Sempre que a gente faz uma paraxá, eu acho importante trazer o assunto para a nossa vida de hoje. Então a gente dá um tema, né? O tema que eu dei é o ritmo da mudança. A passagem que Deus diz a Moisés para ele se preparar para a morte, e Moisés pede a Deus que dê a ele um sucessor, é interessante sobre liderança. O fato de Moisés ser confrontado, né, com a sua própria morte, a primeira reação dele não é pensar nele mesmo, mas é pensar num sucessor. E essa já é uma marca de um líder. Os grandes líderes, eles se preocupam mais com a causa do que com eles próprios. Então, quando Moisés diz: o povo do Senhor não será como um rebanho sem pastor, né? Quer dizer, ele quer um sucessor que leve o povo nessa mesma linha que ele tem levado. Moisés diz que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, designe uma pessoa sobre a comunidade que saia na frente deles e volte na frente deles, que os traga para fora e os traga de volta, para que o povo do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Essas palavras que diz um líder sair e voltar na frente do povo, o que será que quer dizer isso? Né? É que eles estão conduzindo o povo para fora e depois trazendo eles para dentro de novo. Parece uma coisa meia repetitiva. Né? Quem sairá à frente deles e voltará à frente deles? Significa que o líder vai à frente e, durante a batalha, ele não fica para trás, ele é que vai à frente. E ele não procura um lugar seguro para ele, né? Ele fica à frente da batalha.
Em 1 Samuel diz o seguinte: todo Israel e Judá amaram Davi porque ele saiu e voltou na frente deles. Davi era assim, ele era o primeiro da batalha, né? Ele não ficava para trás. Então, um líder deve ficar à frente, mas um líder é importante que ele compreenda o ritmo que aqueles que ele lideram pode ir. Não é liderança se o líder ele está tão à frente que ao virar para trás ele esteja sozinho. Aí ele não é mais líder. Um líder que sai na frente, ele deve sair à frente, deve voltar na frente, mas ele deve conduzir as pessoas para fora e trazê-las de volta. Ou seja, ele deve levar as pessoas com ele e deve se certificar que essas pessoas estão acompanhando o ritmo dele. Um líder, ele deve ter visão, mas ele deve ter também a parte de realismo. Ele pode pensar algo impossível, mas ele deve saber também aquilo que é possível. Como um líder é uma figura de grande habilidade, às vezes eles podem esquecer que nem todos podem andar naquele ritmo acelerado, tanto quanto eles andam. E um líder pode estar muito à frente do seu tempo, e isso não é falha, né? Os grandes profetas, muitos deles estavam séculos à frente do seu povo. E é isso que os fez profetas. Grandes artistas, também muitos estavam à frente dos seus tempos. Os últimos quartetos de Beethoven, ninguém entendia nada por um século inteiro, por 100 anos, não conseguiam entender os últimos quartetos de Beethoven. Só depois de 100 anos que começaram a entender e amaram. Van Gogh não vendeu uma única peça de pintura na sua vida. O público, na primeira apresentação de Stravinsky, ele foi desaprovado com vaias e com assobios. Um artista, ele pode estar à frente do seu tempo, mas um profeta, ele deve estar à frente do seu tempo. Porque os profetas lideram pessoas, mas os artistas, eles são líderes de ideias e, frequentemente, eles são mais reclusos. E, às vezes, depois da sua morte, aí que as suas ideias começam a penetrar na população, mas um líder como Moisés, ele tem que ter conexão direta com o povo. E é por isso que Moisés orou a Deus por um líder que saísse na frente, mas apenas no ritmo que a população conseguia acompanhar. Existem dois tipos de desafio: um desafio técnico e um desafio adaptativo. Por exemplo, um desafio técnico é quando você enfrenta um tipo de problema que a solução é relativamente simples. Por exemplo, você está doente, então você vai ao médico, ele vai pedir exames, vai diagnosticar a sua doença e vai te prescrever alguma coisa para você ser curado. Se o seu carro quebra, então você precisa de um mecânico, o mecânico vem, vai identificar qual é a falha e vai consertar. Quando algo está quebrado, precisa consertar algo que está quebrado. Essa é a forma simples de um desafio técnico. Mas, às vezes, as pessoas afetadas por um problema, é elas que são o problema. Para algumas doenças, nenhuma droga é suficiente para trazer a cura. Em vez disso, a pessoa precisa mudar o estilo de vida.
para algumas empresas insolventes, não existe uma solução rápida da administração. Nenhuma solução rápida será suficiente. O que pode ter que mudar é a cultura corporativa da empresa. Problema desse tipo, em que as pessoas envolvidas precisam mudar, exige liderança adaptável. Essa é a liderança do tipo mais difícil de encontrar. A razão é que a maioria das pessoas resistem às mudanças e, por isso, elas vão resistir a qualquer solução que implique que elas devem mudar. Elas verão o problema sempre como algo fora delas. Elas vão culpar um fator ou culpar uma pessoa, mas elas vão, às vezes, até optar por uma cura técnica que não existe. Porque esse tipo de solução está muito mais dentro da pessoa em aceitar a mudança do que uma solução técnica que não existe. Mudança dentro da gente mesmo é insuportavelmente estressante. Na verdade, ela pode ser comparada a um luto. É por isso que os líderes adaptativos geralmente não são populares. As pessoas os criticam, ficam com raiva deles e tentam até substituí-los. A liderança adaptativa, ela precisa de coragem, mas o ponto é ainda mais profundo. A liderança adaptável também precisa de uma paciência profunda. As pessoas demoram a mudar e um líder que, por definição, entende a necessidade de mudança, ele pode ficar impaciente e tentar forçar o ritmo mais rápido do que a pessoa consegue. A gente, por exemplo, admira Martin Luther King, Isaac Rabin, mas também a gente pode argumentar que eles deveriam ter reconhecido esses sinais de perigo do seu próprio lado. Eles deveriam ter diminuído o ritmo, abaixado a chama, ou às vezes até recuado. Eles estavam conduzindo as pessoas muito mais rápido do que elas podiam acompanhar. Isso é o que Moisés estava dizendo, que os israelitas sejam conduzidos por aqueles que sairá na frente deles e voltará na frente deles, liderando pela frente, mas também é aquele que os trará para fora e os trará de volta, ou seja, aquele que vai carregar o povo não indo tão rápido para que eles possam acompanhar. Por isso que Moisés disse isso, porque ele aprendeu isso quando aconteceu com os espias. Moisés estava mais do que pronto para entrar na terra prometida. As pessoas não estavam. O resultado foi catastrófico. Ele estava certo. Os outros estavam errados. Mas ele foi sábio o suficiente para perceber que um líder, mesmo que esteja certo, ele não pode prosseguir com as pessoas achando que aquilo está errado. A tarefa de travar batalhas e conquistar a terra era demais para uma geração que vivia na escravidão. Isso só poderia ser feito pelos filhos daquela geração, pois eles é que nasceram em liberdade. Às vezes, uma jornada que você olha no mapa leva alguns meses, ela acaba levando 40 anos. Um líder deve seguir o ritmo das pessoas que eles lideram. Eles devem educá-los, devem prepará-los para os desafios, deve escutar as suas queixas,
devem estimular a sua coragem, mas também eles têm que estar preparados para desacelerar se eles não conseguirem acompanhar. Um líder deve ser impaciente e paciente ao mesmo tempo. É um equilíbrio difícil, mas não tem escolha, pois um líder não pode ir tão longe e rápido e descobrir depois que está sozinho. Tem que ter respeito pela diversidade, cuidado com os humildes, com os impotentes, bem como com os poderosos, e uma vontade de não ir mais rápido do que as pessoas podem suportar. Esses são atributos essenciais de um líder. Moisés sabia por experiência e Josué aprendeu por meio de um longo aprendizado junto com Moisés. Finéias poderia ter pensado: nossa, está aqui no acampamento Moisés, Arão, dois ícones, dois líderes proeminentes, que estão em silêncio, não fizeram nada. Como que eu, Finéias, posso tomar uma atitude na presença de dois grandes sábios? Mas a sua atitude fez toda a diferença. Acabou com a peste que foi enviada pelo próprio Deus. A lição é clara. Se você está testemunhando uma situação em que sente que pode fazer diferença, então faça. O fato de existirem pessoas mais experientes ao seu lado, isso não significa que você deve ficar paralisada. Isso não significa que você não deve ter nenhuma ação e esperar essa ação de outros que são mais, você considera mais sábios. Talvez essa seja a chance de fazer algo histórico. Finéias nos lembra que quando a oportunidade bate à nossa porta, nós devemos abri-la rapidamente e não hesitar em assumir o controle. Shabbat Shalom.